Olá, tudo bem? Você já ouviu falar de que há uma só fé, um só Deus, um só batismo? Pois bem, está lá na Bíblia, está escrito na carta aos Efésios, no capítulo 4, versículo 5. E esse contexto bíblico, ele está nos falando desta carta que o apóstolo Paulo mandou aos Efésios, no sentido de indicar para os de Éfeso de que eles precisavam se lembrar da unidade deles como igreja. Como assim unidade? De que eles eram todos batizados num só batismo, todos eles criam num só Cristo verdadeiro, Jesus, né? Eles tinham a fé em um só Deus e assim eles tinham tudo em comum, quer dizer, eles eram todos irmãos em vários sentidos. Ou seja, não havia razão lógica para que eles continuassem com aquelas desavenças, com contrariedade um com o outro. Então, era esse o objetivo. Por isso Paulo falou, é uma só fé, um só batismo, um só Deus, né? Então não tem razão para essas divisões aí. Porém, infelizmente, muitos pegam esse texto para dizer que não pode haver rebatismo e criticam a Igreja Adventista por rebatizar pessoas. Eu quero esclarecer esse assunto mostrando primeiramente que o próprio apóstolo Paulo, que escreveu a carta aos Efésios, toda ela, inclusive esse capítulo 4, verso 5, ele, o apóstolo Paulo, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 19, rebatizou 12 homens. Por que ele rebatizou esses 12 homens? Porque lhes faltava um conhecimento muito fundamental, muito importante. Que conhecimento era esse? Sobre o Espírito Santo. Só que Paulo falou para eles sobre o Espírito Santo e batizou eles de novo nas águas e depois batizou no Espírito Santo. Entendeu? Batizou nas águas de novo. E nós temos também, para a questão de batismo, um ponto fundamental de que é os mandamentos da lei de Deus. Para isso, a Bíblia nos traz 8 características do batismo, que dentre elas nós vamos considerar isso. Eu vou lendo aqui, vou passando, né? Vocês podem conferir, né, nas escrituras e notem. Dessas 8 características, as 3 primeiras estão numa mesma passagem bíblica, em Atos, capítulo 2, versículos 26 a 38. Primeiro, decisão pessoal. O eunuco, ali citado, ele decidiu. Outra, crença de todo o coração. Ele creu de todo o coração. Por isso, o batismo dele era correto, lícito. E se não cresce? Não seria. Outro ponto. Fé resultante do conhecimento verdadeiro. O eunuco, primeiro, conheceu a respeito de Jesus na Bíblia Sagrada, nas Escrituras. E quando ele teve aquele conhecimento, toda aquela explicação que Filipe lhe passou, né, ele creu e essa fé resultante do conhecimento justificou o batismo. Entendeu? Muito bem. Mateus, no capítulo 3, verso 13 a 17, também nos faz outra revelação. O próprio Jesus Cristo foi batizado por João Batista. Jesus tinha pecado para ser perdoado? Não. Mas nos deu exemplo. E que exemplo? Ele foi batizado nas águas por imersão. João Batista entrou com ele nas águas e batizou Jesus. Essa forma de batismo, batismo por imersão, porque a própria palavra batizo, que provém do grego baptizo, significa imersão, mergulho. Entendeu? Muito bem. Agora vamos para Atos dos Apóstolos, lá no capítulo 2, verso 38, onde nós temos uma quinta
sexta e sétima características do verdadeiro batismo. E vamos associar isso também lá com 1 João 3,4. Mas Atos 2,38 nos revela de que o batismo deve ser por arrependimento dos pecados e o batismo deve ser para perdão dos pecados. E ali também fala que deve ser uma decisão em nome do Senhor Jesus. Aí o que nós aproveitamos? Entendemos bem tudo isso como mais 3 características, e além dessas 3 outras características, o que elas nos mostram? Quando a gente vai para 1 João 3,4, mostra de que pecado é transgressão da lei. Que lei? A lei de Deus, os 10 mandamentos. Entende? Então quer dizer que a pessoa precisa ter o conhecimento verdadeiro e o conhecimento também das leis de Deus, dos 10 mandamentos, como estão na Bíblia Sagrada. Na Bíblia, lá em Êxodo capítulo 20, versículo 1 a 17, você tem ali os 10 mandamentos, que começa o primeiro no versículo 3, né? E assim vai, depois do 4 a 6 você tem o segundo, no 7 você tem o terceiro, do 8 ao 11 você tem o quarto mandamento, no versículo 12 você tem o quinto mandamento, e assim vai seguindo até o verso 17, onde está o último dos 10 mandamentos da lei de Deus. Entendeu? Então é isso, gente. Presta atenção e vai poder analisar com a maior tranquilidade, aprender o que Deus tem para nos ensinar. Então, o batismo, essas 3 características, por arrependimento dos pecados, para perdão dos pecados, pecados contra a lei de Deus, né? E decisão em nome do Senhor Jesus. Agora, olha só a oitava característica. Diz assim, em Mateus 28, verso 19. Jesus enviou a batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, a decisão em nome do Senhor Jesus que mandou, que enviou as pessoas a pregar, que envia a gente para pregar, né? Mas a realização do batismo é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, se o teu batismo passou por essas características, parabéns, né? Teu nome está lá, tudo certinho. Mas se não, está lá certinho no livro da vida do Cordeiro, né? O Cordeiro de Deus, que é nosso Senhor Jesus, então teu nome está lá. Mas se porém não foi, né? Note que lá em Atos dos Apóstolos, também no capítulo 2, o apóstolo Pedro diz para eles de que Deus não considera o tempo da ignorância. Porém, todos foram batizados. Mesmo que nós pecamos por ignorância, a única forma de perdão de qualquer pecado, por ignorância ou não, é pelo batismo em nome do Senhor Jesus. Batismo com essas características. Note que o ladrão na cruz, ele foi salvo sem passar por esse batismo de mergulhar nas águas, mas por falta de condição, porque de coração ele passou por essas fases. 7 dessas fases aqui, aquele homem passou. Ele creu no Senhor Jesus, ele se arrependeu dos seus pecados, ele reconheceu Jesus como Cristo, ou seja, ele creu, né? As palavras dele foram as atitudes de fé, né, que ele proferiu. Obras da fé não é só o que você faz com as mãos, é o que você faz com a boca, com os lábios, com o que você confessa, com o que você prega. E aquele ladrão na cruz, ele repreendeu o outro, declarando que Jesus era justo, e quando ele se dirige a Jesus, ele reconhece que Jesus é Deus, ele reconhece que Jesus não ia perecer ali, que Jesus ia subir para a casa do Pai, né? Tanto que ele fala, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ele sabia que Jesus tinha um reino e que Jesus ia para lá, que a morte não ia impedir Jesus. Entenderam? Que coisa linda, que maravilhosa. Então, que uma obra de fé maior do que o que realizou aquele ladrão na cruz, né?
E por certo ele estava reconhecendo seus pecados e se arrependendo, né? Então é isso, gente. Que Deus abençoe todos vocês. Se o teu batismo não se enquadra dentro dessas características, ainda é tempo, a porta da graça ainda está aberta, mas está prestes a se fechar. Busque o conhecimento, busque mais a palavra de Deus e receba o batismo dentro dessas características. Agora, é claro que para você ser batizado numa ou noutra igreja, essa igreja também tem que andar nessas características, entende? Ensinar e praticar o batismo dessa forma, né? E precisa, ao passar de um estudo bíblico, mostrar os 10 mandamentos, não para dizer que não vale mais, que é coisa de Moisés. Aquilo não é lei de Moisés, aquilo é lei de Deus, né? Porque está escrito lá, bem no cabeçalho de Êxodo capítulo 20, os 10 mandamentos, e falar que foi Deus que falou. E se pega 31:18, 32:16, a lei de Êxodo mesmo, está dizendo que foi Deus que escreveu. Então, não é lei de Moisés, é lei de Deus. Os 10 mandamentos, lei de Deus. Lei de Moisés é outro grupo de leis que a gente fala numa outra oportunidade. Obrigado. Até mais.